do gramado do Mirandão, e a gente vai ter aí o Leandro Santos com Guto Vital, que estarão com certeza trazendo toda essa movimentação aqui do estádio Mirandão, conversando exatamente com os jogadores, com os treinadores, enfim, na expectativa também de um bom público, já que desde a sexta-feira que vinha sendo vendido aqui os ingressos para este jogo entre Guarani e o time do Crato. Então a gente vive a expectativa realmente de um público bom, porque o torcedor do Guarani também está com saudade de ver o Leão do Mercado, e a gente fica aí, portanto, nessa expectativa de um bom público para o jogo aqui no estádio Mirandão. Deixa eu ter o boa tarde dele, Leandro Santos, que está no gramado e vai estar acompanhando toda essa movimentação, vai conversar com a galera ali no gramado do Mirandão, gramado que foi feita aí uma reforma, foi feito um trabalho intensivo aqui do Poder Público para o Mirandão estar ok, e o gramado também com uma melhora significativa. Leandro Santos, boa tarde, meu querido, e a expectativa é grande para esse jogo, hein, Leandro? Leandro, a gente está tentando aqui o contato aqui com o Leandro, tendo contato aqui com o Leandro aqui, acho que agora dá certo. Vem aí, Leandro Santos. A gente tá sem ter o retorno ali do Leandro. Vem aí com o Guto aí a questão aí do que a gente tá sem o retorno aí do nosso querido Leandro Santos, para a gente poder ter o boa noite, o boa tarde dele daqui a pouquinho, tá? Só para a gente poder aqui trazer a informação, hoje começa a rodada, apenas um jogo não vai acontecer, que é o jogo entre Quixadá e Icasa. Quixadá e Icasa, que era para acontecer hoje, acabou a federação transferido para o dia 19 de fevereiro. Hoje nós teremos Maranguape e Itapipoca, lá no Almir Dutra. Teremos Crato e Guarani aqui no Mirandão. Raimundo de Oliveira, lá em Calcaia, tem um Calcaia jogando contra o Tiradentes. Tá bom? Então, os 3 jogos que vão abrir a Série B do Campeonato Cearense hoje, e apenas Quixadá em casa, que ficou para o dia 19 de fevereiro. Agora sim, eu vou para o boa tarde dele, Leandro Santos. Boa tarde, Tony, boa tarde a todo mundo ligado aqui no canal Replay com Tony Souza. Falamos diretamente do gramado do estádio Mirandão, na cidade do Crato, onde teremos aqui a abertura da Série B do Estadual Cearense. Jogo que a princípio foi marcado para o estádio Inaldão, na cidade de Barbalha, até porque o Crato ainda não tinha liberado o seu estádio para que pudesse sediar aqui as suas partidas, e isso aconteceu. Hoje sim, o torcedor cratense vai poder comparecer, marcando presença aqui no estádio Mirandão, torcedor esse que já está aqui nos arredores, comprando o seu ingresso, fazendo aquela resenha pré-jogo, para daqui a pouquinho fazer a sua festa nas arquibancadas, apoiando o time do Azulão da Princesa. Da mesma forma, o torcedor do Leão do Mercado, que também vem da cidade de Juazeiro do Norte, a gente até traz aqui essa informação, a torcida do Crato ela vai ter acesso pelo portão da rua Chagas Bezerra, e a torcida do Guarani ela terá acesso pela rua Lauro de Freitas, o portão aqui que fica por trás do gol, ao lado direito das cabines de imprensa do estádio Mirandão. E falando de estrutura, a gente, ao chegar aqui no gramado, teve uma informação de um pequeno probleminha em relação às dimensões, às marcações do estádio Mirandão. E nesse momento eu vou ouvir aqui o inspetor de arbitragem, o Paulo Silva, que vai dar uma palavrinha conosco, falando o que foi detectado pela equipe de imprensa, o que precisa ser entrado em conforme para que o jogo possa ter o seu início. Boa tarde, bem-vindo aqui ao canal Replay com Tony Souza. Paulo. Boa tarde, Tony Souza, um prazer estar falando novamente aqui com vocês. Primeiro, surpresa, né, pela estrutura do Mirandão. A gente vê que da última vez que eu estive aqui, eu acho que eu estive no jogo da Série D do Campeonato Brasileiro. Então, assim, para um campeonato cearense está melhor do que da época, né? A gente vê que teve uma melhora na estrutura, o gramado está muito bom, mas aí a marcação do campo está com uma irregularidade, né? Uma das áreas está medindo só 13 metros e o correto é 16,50, né? Então a gente vai estar fazendo essa correção, já comunicamos o administrador, a gente está verificando as outras áreas para ver se tem mais alguma irregularidade, para que a gente possa dar o jogo, porque deixar dessa forma a gente pode trazer um prejuízo para uma das equipes, né? São 3 metros a menos na área e isso pode causar um prejuízo para uma das equipes, e a gente precisa realmente fazer essa correção. Enquanto não houver essa correção, a partida não inicia, entra todo aquele critério de aguardar o período de meia hora, como funciona? Infelizmente, marcação de campo é uma obrigação de regra,
tá? É uma obrigação de regra. Nenhum campo de jogo ele pode se dar início à partida se tiver irregularidade em suas medidas. Então, como é uma situação de regra, né, os árbitros fazem essa medição tanto de trave como de marcação, e se houver uma irregularidade que a gente entenda que traga um prejuízo para uma das equipes, a gente entende que é por bem corrigir para que isso não aconteça. Tá joia, obrigado Paulo Silva falando aqui com a gente, trazendo essa atualização. Então, no momento, uma das áreas aqui do Mirandão está com a medida menor do que a medida oficial. A administração do estádio já foi informada, já está providenciando tinta para tentar fazer ali a remarcação das áreas para que possa ocorrer o jogo normalmente. Falando das equipes, as equipes já estão aqui nas dependências do estádio Mirandão, alguns jogadores do Guarani já subiram aqui ao gramado, o técnico Felipe Soares também da equipe do Crato já subiu com a sua comissão, já preparou ali o material para ter início o aquecimento do time do Azulão da Princesa. Daqui a pouquinho a gente retorna, quem sabe, com as escalações de Crato e Guarani. Tony Souza. Ah, rapaz, aí com o microfone desligado fica difícil, né? Bom, tá aí o Leandro trazendo essas informações importantes, ou seja, a gente já pode ter atraso, né, no início da partida, se por acaso não houver essa modificação, essa alteração. Portanto, as medidas, né, que a gente está observando aqui, foi falado pelo Paulo Silva, que está exatamente observando isso aqui para a Federação Cearense Futebol, havendo, portanto, uma alteração nas medidas aqui da área do estádio, exatamente nessa questão da pintura. Então, vai ter que ser feita essa readequação para que fique tudo ok e não tenhamos nenhum tipo de problema para o início da partida, né, exatamente aqui no estádio Mirandão. E a gente fica observando e já trazendo para você de primeira mão aqui no replay com Tony Souza, né, para o torcedor do Guarani, para o torcedor do Crato, né, que está acompanhando com a gente aqui, sempre trazendo muita informação precisa. Bom, há uma expectativa muito grande para este jogo e o torcedor do Guarani fica também naquela do Dudu Baiano, rapaz. Dudu Baiano é um jogador que é remanescente da competição da Série B do ano passado, né? Um jogador que, inclusive, ele acabou ficando marcado para o bem e para o mal. Para o bem pela raça, né? Pela disposição, pela qualidade técnica também, um jogador de muita qualidade, mas acabou tendo aquela situação do pênalti, né? Que ele perdeu, foi defendido pelo Flaismar, tentou uma cavadinha, e acabou que o Flaismar fez a defesa, né? E aí foi muito criticado, Dudu, depois daquela situação. A gente chegou a conversar com ele, mostrou muita personalidade. Ainda no jogo, o próprio Leandro Santos chegou a conversar com ele e ele mostrou personalidade, né? Exatamente falando que assumiu a responsabilidade, que estava ali, enfim. E o fato é que ele está de volta, né? O Dudu Baiano está de volta. A gente chegou a conversar com ele. Daqui a pouquinho a gente traz para você exatamente a fala do Dudu Baiano quando ele fala sobre essa questão de penalidade. Tá ou não preparado para penalidade o Dudu Baiano? Pois ele falou conosco sobre essa situação e depois, daqui a pouquinho, a gente vai trazer o Dudu Baiano falando sobre isso, tá certo? Já no time do Crato, uma equipe que foi a última a iniciar os trabalhos. O Azulão da Princesa tem o Felipe Soares, que é um técnico jovem, trabalhava na categoria de base e também no feminino da equipe do Ceará e acabou, ano passado, tendo uma experiência no futebol profissional, sendo técnico do Tiradentes, né? Já este ano, o Felipe Soares assume a equipe do Crato, né? Teve bons desempenhos como técnico e como auxiliar do feminino, chegou a ser auxiliar do Erivelton na equipe principal do time feminino, que foi campeão cearense, depois em categorias de base, também tendo êxito, levantando o troféu, tendo títulos importantes, né? E aí o Felipe Soares acaba deixando o futebol feminino e indo para o futebol masculino, agora comandando a equipe do Crato. E ele trabalhou na montagem dessa equipe, uma equipe que tem jogadores jovens, tem também jogadores experientes,
muitos jogadores experientes, inclusive, e a gente pode destacar aqui o Guto, né, o volante Guto, que já passou aqui no futebol do Cariri, teve acesso com o time do Icasa, teve acesso com o Guarani, inclusive sendo campeão com o time do Guarani. Então, assim, ele tem história. O Guto aqui também no futebol da região do Cariri, né? E sem contar as equipes, passou pelo Fortaleza, por vários times lá da região metropolitana. É um cara rodado, com muito gabarito, é um jogador realmente interessantíssimo. E estando bem fisicamente, é um cara que pode demais ajudar a equipe do Crato e o técnico Felipe Soares, né? A grande questão é como é que está o Guto fisicamente. O Guto está em condição de fazer realmente um grande trabalho pela equipe do Crato, e é isso que o torcedor quer. O torcedor do Azulão deposita muita esperança no Guto, no volante Guto, jogador talvez mais experiente dessa equipe. Rogerinho também, que é um jogador meio-campista que esteve no time do Guarani ano passado, né? Um atleta que tem muita qualidade técnica, muito bom na bola parada, seja falta, seja também na penalidade. Enfim, o Rogerinho também é um jogador experiente, dos mais experientes desse time do Crato. E aí são atletas que a gente também conhece aqui do nosso futebol. O Josué goleiro, o Pingo atacante, o Túlio zagueiro, enfim, tem vários atletas com uma boa rodagem em várias equipes aqui do futebol cearense. Portanto, para quem achava que o Crato viria com um time jovem, com um time novo ali, uma garotada, se enganou. O time do Crato tem uma mescla interessante de jogadores jovens e também de jogadores experientes. Então, pode esperar que aí a gente tem tudo para ter um grande jogo. Eu, particularmente, estou na expectativa de ter um grande jogo daqui a pouquinho aqui no estádio Mirandão, tá? Abraçar aqui o Rogélio Shoa, né? Deixando boa tarde dele, que o Leão do Mercado traga a vitória. O Rogélio tá na torcida aqui pela equipe do Guarani. Caleb Oliveira também está aqui com a gente, ele que está na Alemanha. Um abraço aí pro Caleb, valeu. Márcio Serafim, boa tarde, Tônio, bom trabalho para vocês. Estou no sítio Venha Ver em Barbalho, um abraço aí pro Márcio Serafim. Galera no sítio Venha Ver em Barbalha também acompanhando aqui o canal. Reginaldo Melo, vamos que vamos, rumo à primeira divisão, tá dizendo aqui o Reginaldo Melo, pelos corações azuis, deve ser, com certeza, torcedor da equipe do Crato. E a gente está aqui nessa jornada esportiva no oferecimento de Araújo Sat. Seu provedor de acesso à internet no Cariri é Araújo Sat. A internet do Replay com Tony Souza aqui no estádio Mirandão é Araújo Sat. Araújo Sat, seu provedor de acesso à internet do Cariri. Vai lá e segue no Instagram Araújo Sat, tá bom? A galera do Guarani já está ali se movimentando. Flávio, auxiliar técnico, foi jogador de muita qualidade, tinha uma canhotinha venenosa, o Flávio, que é brincadeira. Já chegou a ser, inclusive, técnico da categoria de base da equipe do Crato, Flávio. E hoje está aí no time do Guarani, fazendo o trabalho aí na equipe do Guarani. Deixa eu mandar um abraço também aqui para Lilian. Boa tarde, meus amigos. Estamos acompanhando aqui em Irati, no Paraná. Play Freitas e Lilian, um abraço aí pro Play Freitas, chegou a participar com a gente no replay. O Play Freitas contou várias histórias, foi técnico do Guarani, foi técnico do Icasa, vice-campeão cearense com o Verdão do Cariri em 2008, contou histórias importantíssimas, o nosso querido Play Freitas, e está acompanhando a gente lá em Irati, no Paraná. Um abraço pro Play Freitas, pra Lilian, obrigado pelo carinho. Cícero Leonardo, boa tarde, Tony, todos que estão ao vivo, um abraço. Cícero Leonardo, o Anderson Silva, hoje o Guarani ganha mais uma vez do nosso freguês. Olha o Anderson Silva já provocando aqui, chamando o Crato de freguês. Anderson Silva, não tem jeito, torcedor é bom demais, hein? Ronaldo do Gás, vamos que vamos, meu leão do coração, tá dizendo aqui o Ronaldo do Gás. Galera tá aqui acompanhando tudo, tá certo? E você vendo tudo aqui no nosso canal Replay com Tony Souza. E eu tenho o prazer de dizer que estou ao lado da primeira mulher comentarista do rádio esportivo do Cariri. E ela também faz parte aqui do Replay, tá também com a gente, minha querida Rayana Lucas. Que bom estar com você por aqui. E o que você espera desse jogo? Confronto clássico, né? Um clássico, Crato e Guarani é um clássico e nós já tivemos grandes jogos acontecendo, seja no Miradão, seja no Romeirão, no Inaldão, sempre tivemos grandes partidas, hein, Rayana? Boa tarde, minha querida, prazer estar falando contigo. Muito boa tarde, Tony. Boa tarde a quem nos acompanha aqui no Replay. Pois é
A Série B já começa aqui, pelo menos aqui no Cariri, com um clássico entre Crato e Guarani de Juazeiro. A gente sabe que são duas equipes muito tradicionais aqui na nossa região e já começa assim com os nervos assim bem acirrados. A gente vê o torcedor provocando aí durante a semana tanto a torcida do Crato como também a torcida do Guarani de Juazeiro. Ambas conhecem muito bem esse campo, né? Então não é uma novidade estar aqui no Mirandão transmitindo o jogo do Crato e o Guarani de Juazeiro. O Guarani de Juazeiro também que mandou por muitas vezes. Teve mando de campo aqui no Mirandão. Enfim, também tem peças que estão no Crato que jogaram no Guarani, peças que estão no Guarani que jogaram no Crato. Então, assim, vai ser um jogo onde a gente tem ali aquele conhecimento do adversário, né? E tem também o acirramento ali na arquibancada, que aí os torcedores estão confiantes, cada um dentro do lado aí da sua equipe. Mas aí a gente vai ter aí esse termômetro de quem vai sair melhor só após os 90 minutos, mais os acréscimos. E promete ser um jogão hoje aqui no Mirandão, Tony. Com certeza, Rayana, com certeza a gente espera um grande jogo. A gente já está vendo movimentação do pessoal do Crato, jogadores já estão por ali, daqui a pouquinho o Leandro fica à vontade, Leandro. Sempre que tiver oportunidade aí, o Leandro é prioridade aqui para conversar com atletas, com treinador, enfim, seja de Crato, seja de Guarani. E é sempre importante a gente estar tendo aí esse contato aqui, porque o torcedor está com saudade, o torcedor está querendo ver o Crato, está querendo ver o Guarani, está querendo ter movimentação aqui no estádio Mirandão. Ô, saudade de ter bola rolando aqui no gramado do Mirandão, rapaz. Que saudade. Vamos para ele, lá pro gramado. Leandro Santos lá com o Guto Vital, trazendo a movimentação do gramado do Mirandão, Leandro. De volta, Tony, aqui no gramado do estádio Mirandão, o técnico Felipe Soares já no gramado com seus comandados, e a gente vai ouvir uma palavrinha dele, que vai fazer a sua estreia hoje no comando do time do Crato Esporte Clube. Professor, como foi essa preparação? O período foi o suficiente? O Crato está preparado para estrear nessa Série B? Boa tarde, bem-vindo ao canal Replay. Boa tarde, mandar um abraço aí pro nosso amigo Tony. Nossa preparação foi bem feita, dentro daquilo que a gente queria, do que a gente imaginava. Os amistosos a gente viu que aquilo que a gente estava colocando em prática nos treinos estavam aparecendo ali, e é o que a gente espera ver aqui hoje de novo, né? Se a gente for bem realista e ao pé da letra, querendo ou não, esse jogo ainda faz parte da pré-temporada, né? A gente falando que os jogadores só vão chegar no ápice ali da condição física pelo menos com 6 semanas. E hoje a gente está indo aqui entrando ainda na 5ª semana de pré-temporada. Então a gente ainda não vai ter fisicamente o time 100% daquilo que a gente espera deles, mas pro que dava para fazer, foi tudo bem feito e muito bem feito, então a gente espera aí uma estreia muito positiva aqui hoje. A construção do seu elenco tem nomes experientes como o Guto, tem uma garotada da cidade também. Como foi o planejamento para a formação desse elenco para a disputa da Série B? Quando a gente fala de futebol, acho que o mais importante de tudo é equilíbrio, né? Você quer atacar, mas você tem que defender bem. Você quer defender, mas você também vai ter que atacar. Isso também vai fazer parte da formação do elenco. É importante ter os experientes que vão passar tudo aquilo que os meninos precisam, e os experientes precisam, os mais novos lá correndo e aprendendo e passando também o bastão aí para essa próxima geração. Tudo isso foi feito com muito planejamento, junto com o presidente Aníbal, com o Endel, com o nosso setor de futebol também. Então, assim, dentro do esperado, dentro do que a gente tinha como fazer com os recursos que a gente tinha aqui, foi tudo pensado para ter esse equilíbrio. Jogar em casa é um reforço para vocês também. Com toda certeza, esse solzão maravilhoso aí que abriu, a torcida que já está aí comparecendo, pra gente ter o Mirandão disponível aqui hoje é fantástico. E mais uma vez aqui a gente agradece a Federação Cearense, agradece a Secretaria de Esportes aqui da Prefeitura do Crato e o Departamento Jurídico do clube também que correu para fazer isso ser possível. Gratidão, professor, boa estreia para você. Tá aí o técnico Felipe Soares, daqui a pouquinho a gente vai ouvir também o pessoal do Guarani já por aqui, e as escalações, daqui a pouquinho a gente traz essa informação, o pessoal que está ligado aqui no nosso pré-jogo no canal Replay com Tony Souza. Valeu, Leandro. Leandro conversando aí com o técnico, o Felipe Soares, técnico da equipe do Crato, um jovem treinador dessa nova safra de técnicos aqui do futebol cearense, e se espera muito do Felipe Soares. E ele fala bem sobre a questão de unir experiência com juventude, hein, Rayana? Pois é, Tony, eu estava observando a média de idade, né, dos jogadores. A gente vê ali uma mescla entre 30 e poucos, entre 20 e poucos, né, entre 40 também. A gente consegue observar que o Felipe gosta de fazer essa mesclagem, e eu acho importante também essa mesclagem de jogadores de idades, né, e de experiências também. Tem aquele jogador que é já ali passado na casca do alho, já sabe dos macetes ali em campo, às vezes até para segurar um placar ou para armar uma jogada ali que consiga virar um jogo ou segurar um placar, enfim, é importante porque traz também confiança para aqueles mais jovens que estão também ali em campo e às vezes não conseguem ali meio que comandar ali o jogo, né, seguir o jogo
com a falta de experiência que tem, e aí aquela confiança que quem está ali mais experiente, já tem uma rodagem maior, consegue passar para esses jovens atletas. O Felipe confiante e o Felipe também dizendo desse reforço que é jogar em casa, que é jogar no Mirandão. Eu fiz uma colocação essa semana que alguns torcedores não gostaram muito. Eu acho que a federação deva rever toda essa situação de liberar estádio. Eu acho que não é necessário fazer só uma maquiagem todos os anos. Quando eu coloquei na minha fala, o Mirandão, prestes a começar a competição, fica naquela indecisão, vai jogar em casa, vai jogar no Inaldão, né? Então, a minha colocação foi essa, de que o poder público, quem administra analisa a situação, acha que a pessoa está torcendo contra e não é, até porque eu conheço você e sei de quanto tempo você acompanha jogos aqui no Mirandão, no Romeirão, também no Inaldão. Se a gente for parar para prestar atenção, o Romeirão ainda não foi concluído. O Romeirão, que foi feito um dia desse, ainda tem muita coisa para ser feito, não foi concluído, né? E o governador já prometeu subsídio para que as equipes joguem lá. Como vai ser feito subsídio, ainda não foi explicado, e a gente ainda está aguardando, né? Leandro Santos está lá no gramado, volta a falar com a gente, Leandro. De volta, Tony, agora para trazer as escalações, como vem a campo o time do Azulão da Princesa e também a equipe do Guarani de Juazeiro para esse primeiro confronto pela Série B Estadual 2025. O início da caminhada para quem sabe é o retorno de uma ou as duas equipes à elite do nosso futebol na próxima temporada. Começar pelos donos da casa, o time do Azulão da Princesa que chega à Série B de 2025 como o atual campeão da Série C de 2024. Perdendo o título para a equipe do Quixadá. O técnico Felipe Soares manda a campo a seguinte onzena: 12 para Josué, 2 para Ronald, 4 para Túlio, aquele mesmo com passagens por Calcaia, Ferroviário, atuando agora no time do Azulão da Princesa. 5 para o capitão experientíssimo Guto, 6 para Amadeu, 7 para Erison, 8 para Negrito, 9 para Hudson, 10 para Rogerinho, que esteve ano passado atuando pela equipe do Guarani de Juazeiro, 11 para Pingo e 16 para Emerson Sobral. Essa é a escalação do time do Crato Esporte Clube. O time do Guarani de Juazeiro vem a campo com... Leandro, dá uma repetidazinha aí. Vamos lá, o repeteco. Do Crato Repeteco aqui para o pessoal. No oferecimento de Araújo Sat, seu provedor de acesso à internet do Cariri. Traga aí a onzena do time do Guarani, o time treinado, aliás, do Crato, o time treinado pelo técnico Felipe Soares. 12 para Josué, 2 Ronald, 4 para Túlio, número 5 e capitão da equipe é o Guto, meia dúzia para Amadeu, 7 para Erison, 8 é o Negrito, 9 o atacante Hudson, 10 Rogerinho, 11 Pingo e o número 16 Emerson Sobral. Tony. Primeiro então, meu querido Leandro, então time definido aqui pela equipe, pelo técnico Felipe Soares, o time do Crato escalado aqui pelo técnico Felipe Soares, e aí você sabendo aqui de primeira no canal Replay. Agora vamos para o time do Guarani, o time visitante, o Leão do Mercado, no oferecimento de Araújo Sat, seu provedor de acesso à internet no Cariri. Como é que vem esse Leão do Mercado, Leandro? E a sua participação na Série B em 2024, encerrada após o confronto com o Cariri, ali na fase de quartas de final, tenta o seu retorno à elite do futebol cearense em 2026, começando nesse primeiro confronto diante do Crato aqui no Estádio Mirandão. O Eduardo Rodrigues manda a campo a seguinte onzena no time do Leão do Mercado. Devagarinho para todo mundo conseguir anotar aí a escalação do time do Leão do Mercado. 1 para Fábio. Fábio é o arqueiro do time do Guarani com a camisa de número 1, 22 para ele. Dudu Baiano vem com a de número 22 na equipe do Guarani. 3 para o jovem Cicinho, que esteve no elenco também na disputa da Série B do ano passado. Ganha aí a oportunidade de ser titular nesse jogo de estreia do time do Guarani de Juazeiro. Ao seu lado, na dupla de zaga, o experiente Gilmar Bahia, capitão do time rubro-negro, vem com a camisa de número 4. Meia dúzia para João Vitor.
Repetir aqui logo o sistema de defesa então, Tony. 1 para Fábio, 22 Dudu Baiano, 3 Cicinho, 4 Gilmar Bahia e meia dúzia para João Vitor. 5 para Vitor Recife. Vitor Recife veste a camisa de número 5, Pablo vem com a camisa de número 7, 8, o nome é curioso, viu? Pica-Pau. Pica-Pau vem com a camisa de número 8 no time do Guarani, 9 para Miller, 10 Jairo e 11 para Raulisson. Essa é a onzena do técnico Eduardo Rodrigues para encarar o time do Azul da Princesa. Repetindo aqui a onzena: 1 Fábio, 22 Dudu, 3 Cicinho, 4 Gilmar Bahia, 5 Vitor Recife, meia dúzia para João Vitor, 7 Pablo, 8 para o Pica-Pau, 9 Miller, 10 Jairo e 11 para Raulisson. Tony Souza. Primeiro, Leandro trazendo a informação aí, as escalações das duas equipes de Crato e Guarani, no oferecimento de Araújo Sat, seu provedor de acesso à internet do Cariri, Araújo Sat. As duas equipes já devidamente escaladas, Rayana Lucas, o Fábio que tem aí é o Fábio Deosa, aquele que passou pela equipe do Icasa, teve no Icasa no ano passado, né? Então a gente vê no time do Crato uma mescla de jogadores jovens, jogadores experientes, jogadores rodados aqui do nosso futebol. A mesma coisa acontecendo também na equipe do Guarani, o Raulisson dos remanescentes do ano passado, né? Acho que o Raulisson e o Dudu Baiano são dois jogadores. Grande Sinésio, um abraço Sinésio, também faz uma visitinha aqui. São dois jogadores remanescentes daquele time do ano passado que disputou a Série B do Campeonato Cearense de Futebol. Já o Crato não, o Crato foi vice-campeão, jogou a Série C, então está voltando à Série B do Campeonato Cearense, a equipe do Crato. Pelas duas equipes que estão escaladas, Rayana, o que é que você acha? Dá para citar algum favorito para o jogo de hoje? Mas, Tony, tá bem difícil a gente falar sobre um favorito, né? São trabalhos de dois técnicos aqui na região que a gente tá tentando conhecer o trabalho. A gente já, obviamente, viu o trabalho dele em outras regiões, mas aqui no Cariri a gente vê, né, principalmente do Felipe, que é um trabalho que a gente tá aí meio nessa expectativa de saber como vai funcionar, taticamente, tecnicamente também. E aí, ao longo da semana, eu tô num grupo de torcedores do Guarani, quando foi anunciado o Dudu Baiano, então o torcedor ficou ali na bronca, né? Rapaz, esse cara aí de novo, que perdeu o pênalti, fez aquela cavadinha, né, diante do Flaismar, enfim, o torcedor ficou na bronca aí com o Dudu Baiano, mas são nomes, né, que a gente já conhece, né, pelo menos de alguns jogadores aqui na região. E talvez o fator casa, e aqui é uma aposta, talvez o fator casa pese um pouquinho para o time do Crato, mas o Guarani também vem aí nessa expectativa de começar bem a Série B do Campeonato Cearense, na busca pelo resultado e, obviamente, na busca também para subir para a Série A do Campeonato Cearense, ter mais um caririense ou ter pelo menos 2 caririenses, que a gente está aí na expectativa do Cariri, que vai jogar o quadrangular da morte junto com o Barbalha, né? Então a gente lamenta isso mais uma vez, o Barbalha no quadrangular da morte lutando para permanecer na Série A, e o Cariri aí que subiu esse ano, né? Aliás, joga esse ano a Série A do Campeonato Cearense, também está nessa situação. Então a Série B vem muito aí nessa expectativa disputadíssima, a gente tem visto nos últimos anos, né? Principalmente entre times aqui da região do Cariri, Tony. Tá ok, obrigado minha querida Rayana Lucas, e aí a gente fica essa expectativa pelas duas equipes que já foram anunciadas aí, né, tanto o time do Crato como do Guarani. Deixa eu só trazer aqui para o torcedor rapidinho, olha, a equipe do Crato já escalada: Josué, Ronald, Túlio, Guto, Amadeu, Erison, Negrito, Hudson, Rogerinho, Pingo e Emerson Sobral. Esse é o time do Crato. Time do Guarani: Fábio Deoz, Dudu Baiano, Cicinho, Gilmar Bahia, João Vitor, Vitor Recife, Pablo Pica-Pau, Jairo Miller e Raulisson. Portanto, as duas equipes escaladas pelos seus respectivos treinadores. No oferecimento de Salviano Embalagens, o melhor preço do Brasil, Rua Mauro Sampaio, 4500, Água Seca, ali pertinho do CT Praxedão, em Juazeiro do Norte. Salviano Embalagens, Leandro Santos, do Gramado do Mirandão. De volta aqui conversando com os personagens desse jogo de estreia do Campeonato Cearense 2025. A gente já ouviu o Felipe Soares, o técnico da equipe cratense. Agora eu vou ouvir o Júnior Cearense, preparador físico do time rubro-negro. Esse ciclo de pré-temporada, deu para deixar todo mundo preparado? O Guarani vem 100% para essa estreia. Professor, boa tarde, bem-vindo aqui ao canal Replay com Tony Souza. Queria agradecer a oportunidade de vir trabalhar aqui no interior do Cariri. Juazeiro é uma referência hoje no futebol cearense, a gente não pode deixar de falar.
Mas esse ano, no 2025, o calendário para o Guarani de Juazeiro vai ser diferente dos outros anos. Desde o momento que a gente se apresentou, que a gente vem trabalhando seriamente, intenso. Lógico que hoje eu estou mais atualizado na área da educação física, eu estou fazendo essa prevenção de lesão, para exatamente a gente começar essa partida de hoje e finalizar, se Deus quiser, com o jogo do acesso. A minha equipe está preparada tanto tecnicamente como fisicamente. Então, com todo respeito à cidade, aos jogadores, à agremiação, Crato, que a gente possa fazer um bom jogo na estreia maravilhosa que está sendo hoje aqui. Tem esse período de pré-temporada, um período a mais para trabalhar sem jogos, apesar dos jogos treinos amistosos. Agora começam os ciclos, partidas, um em cima da outra ali, sem tanto tempo de recuperação. Tudo isso está planejado, visando aí a campanha do time do Leão do Mercado, né, professor? Exatamente como eu falei minutos atrás. Meu intuito foi mapear toda a equipe, 25 jogadores. Hoje não conseguimos estar com todo mundo no bid, mas os que estão presentes e os que não ficaram, agora habitual à partida, estão tudo preparado. Exatamente para isso, essas cargas de jogos, que vai ser quarta domingo, quarta sábado, e o tipo de gramado, né, que a gente estamos aqui. Hoje o Crato tá demonstrando o campo dele, a casa dele, com todo respeito. Amanhã vai ser nossa casa, tem o Quixadá e tem o Pacatuba, então a gente já preparou o nosso trabalho já em referente ao biotipo, tanto dos atletas como os campos que nós vamos pisar. E eu acredito que até o final da competição, pela minha experiência, como fui ex-atleta também, eu sei o que posso passar, o que não posso, e a atualização do futebol hoje, né? Trabalhar sempre com a prevenção e já prevenir já grandes perdas futuras. Então a gente ter o elenco todo preparado para a competição. A joia, gratidão aqui ao Júnior Cearense, o comandante da parte física do time rubro-negro, né? O preparador físico do time do Leão do Mercado. A torcida segue chegando aqui no estádio Mirandão, Tony. O torcedor cratense já marca presença nas arquibancadas, as torcidas organizadas do time do Crato Esporte Clube já presentes aqui no estádio Mirandão, como também a equipe do Guarani do Juazeiro já conta com o apoio do seu torcedor, que está chegando. A gente lembra, o acesso do torcedor cratense é pela rua Chagas Bezerra, aqui ao lado esquerdo das cabines de imprensa, e o acesso da torcida do Rubro Negro é pela rua Lauro Macedo, a rua que fica aqui por trás do gol à direita, na verdade, das cabines de imprensa do estádio Mirandão. Daqui a pouquinho a gente volta, ouvindo mais personagens desse confronto de estreia do Campeonato Cearense Série B 2025. Tony. Leandro, falando aqui em nome de Cachaça Luanda, entre as melhores do Brasil, essa do Caribe. Cachaça Luanda, uma delícia de cachaça. Segue lá no Instagram, @engenholuanda. Abraça aí pro doutor Francisco Carlos, todo mundo lá da Cachaça Luanda. E a galera interagindo conosco aqui, rapaz. O Careca tá acompanhando a gente. Ele que é lá da escolinha do Careca, inclusive, revelou aí o Esquerdinha, Emanuel Esquerdinha, que tá brilhando no ABC de Natal, 19 anos, menino de Juazeiro do Norte, que saiu da escolinha do Careca. Um abraço pro Careca, tá aqui acompanhando a gente. Valeu, Careca. Lulinha Crato, hoje é dia de jogo, vamos com tudo, rumo à vitória, diz aqui o Lulinha. Maria Gorete, Everton e Rafinha, pra cima, Leão, diz aqui a Gorete. Rodrigo Mesquita, o som tá baixo, tá melhorando, Rodrigo. A Maria Gorete aqui, Guarani vai vencer a partida 3-2 aqui, tá querendo muitos gols a Gorete, hein? Reginaldo Melo também tá por aqui, cadê aqui? Infelizmente o nosso ponto, mas o pessoal tá prestando atenção aqui, Reginaldo, e a coisa vai acontecer, né? Torcer aí, prefeito André Barreto, vice-prefeito doutor Leitão, a Eudiane Pinheiro, secretária de esporte, tendo um olhar diferenciado aqui pro estádio Mirandão. Amorim Pereira, Mirandão tinha tudo para ser um dos melhores estádios do interior, mas só tem político incompetente. Não diga isso não, Amorim. A coisa tá acontecendo, o pessoal tá dando um olhar diferenciado agora pro estádio Mirandão, tá bom? Cadê aqui? Tomara que o sol ajude. O sol tá uma beleza, viu? Você tá vendo aí pelas imagens, um céu de nuvens, um sol claro, tá daquele jeito que a gente gosta, viu? Ô, meu querido Lulinha, cadê o Clécio? Tá dizendo, o prefeito já falou que o projeto da reforma tá pronto, tá alçado em 35 milhões de reais, que este ano ainda dá início à obra. Tomara que sim, né? Seria excelente essa reforma. Aí você vendo as imagens aí da torcida, inclusive essa talvez da torcedora com a camisa rosa, né? É a camisa do time feminino do Crato. O Crato que tem time feminino e ano passado pela primeira vez disputou, já no projeto do presidente Aníbal Soares, aliás, Aníbal Dantas, tô
querendo que todo mundo seja Soares agora, né? O Felipe Soares, Aníbal presidente. Aníbal Dantas Júnior é o presidente, acabou colocando o time feminino, ficou uma camisa muito bacana, um rosa com azul, ficou muito legal. As meninas que chegaram à semifinal, perdendo apenas para o time do Fortaleza. Franklin Almino também está deixando boa tarde aqui. Carlos Levi, casa, perdeu o goleiro? Carlos Levi está perguntando. Trouxemos ontem, de primeira mão, ontem à noite, no Replay com Tony Souza. Pessoal, acessa lá, replay.tv.br. A gente está sempre trazendo informações. De primeira mão, a gente anunciou a saída do goleiro Gleibson. O Gleibson, obrigado aqui, meu amigo Jotinha. Já tem aqui, esse Jotinha é pau, delegado da PCDEC. Que bom ter o Mirandão de volta, hein, Jota Luiz? Beleza, né, Tony? Primeiro que tudo, boa tarde a você e a toda a sua equipe. É muito bom, né, a gente ter os estádios liberados, né, Tony? Porque é, o futebol, a torcida é quem ganha com isso, né? A torcida fica no seu estádio, não precisa se deslocar para outra cidade, como Barbalha, Juazeiro. E que pena, Tony, que só sobe 2. E aqui tem 3 disputando, né? Verdade. Mas a gente vai torcer aqui, se Deus quiser. 2 da região do Cariri vai subir para a primeira divisão, é o que nós torcemos aqui, e vocês também torcem por isso, para voltar mais times à primeira divisão aqui na região do Cariri, Tony. Primeiro, grande Jota Luiz, era um baita atacante, Jota Luiz, fazia gol comigo, dupla de ataque, eu e Jotinha no time do Radialista, era bom danado. Grande Jota Luiz, delegado aqui da PCDEC com a gente, viu? Carlos Levi aqui, sim, só para falar aqui do goleiro, o Gleibson, a gente teve informação ontem, soltamos de primeira mão lá no replay.tv.br, pode chegar lá, que a gente colocou ontem à noite. O goleiro Gleibson, do time do Icasa, recebeu uma proposta, a gente teve informação que do futebol amazonense, ainda não tivemos a confirmação do time, por isso nem quis destacar na matéria, mas o Gleibson recebeu uma proposta irrecusável e a própria diretoria do Icasa entendeu pelos valores envolvidos e acabou liberando o atleta, não teve problema de rescisão. De comum acordo, o Gleibson deixou o time do time do Icasa e vai para o futebol amazonense, tá bom? Mas a informação que eu tenho é que o departamento de futebol do Verdão do Cariri já está trabalhando na contratação de outro goleiro, tá bom? Tive, inclusive, a informação de que seria um goleiro que já trabalhou com o Lamar. Se já trabalhou com o Lamar, como o Lamar é novo nesse ramo aí como técnico de futebol, ou passou pelo Nacional de Patos, ou passou pelo Guarani, ou pelo Crato. De repente é um goleiro conhecido aqui do nosso futebol. A gente está monitorando e qualquer novidade a gente traz para você no replay.tv.br, também no YouTube e no Instagram do Replay com Tony Souza, tá bom? Abraçar a galera que está acompanhando a gente aqui. Pessoal, compartilha. A gente está aqui já no Mirandão, desde as 2h10 da tarde, trazendo informações para você, observando aí. Inclusive, estava para ser feito um realinhamento da marcação da grande área que estava destoando aí com o tamanho oficial, mas o pessoal já estava organizando essa parada, tá? Manda um abraço aqui para Amanda Pinho, que era jogadora do Crato Esporte Clube, também está com a gente aqui no Replay. Um beijo para você, Amanda. Fernando dos Santos deixando boa tarde. Tony Brito, boa tarde, meu caro xará Tony Souza. Calor forte aqui em São Paulo, acredito que na região do Cariri deva também estar bastante quente. Que horas começa esse jogo aí? 3h30 da tarde, tá? Tony Brito em Diadema, São Paulo, acompanhando aqui o Replay. Vamos pro gramado do Mirandão. Leandro Santos está lá. Vai lá, Leandro. Tá chegando o Guto ali para o Leandro conversar. Tô aqui ao lado do Baiano, de volta às cores rubro-negras, né? Começando uma nova história com o Guarani de Juazeiro nessa temporada, Dudu. Agora é brigar pelo acesso, realmente colocar esse time na primeira divisão. Começa hoje essa história, como é que tá a preparação, como vem o Dudu para esse jogo? Boa tarde, estamos bem preparados, vemos da própria temporada aí muito boa. E página virada, né? Ano passado ficou para trás, hoje vamos seguir novos objetivos aí que vai ser alcançado em nome de Jesus, cabeça melhor, equipe mais forte, vamos enfrentar uma equipe qualificada, mas estamos preparados. Vai lá trabalhar, obrigado, Dudu, conversando aqui com a equipe do Replay com o Tony Souza, você acompanha nas imagens do Guto Vital, o time do Guarani, começando o seu trabalho de aquecimento com o Júnior Cearense, para encarar o time do Azul da Princesa, que também trabalha aqui, já faz esse trabalho de aquecimento, aguardando o início do jogo, falando em temperatura altíssima aqui no gramado do estádio Mirandão. Clima de jogo quente essa tarde na abertura do estadual da Série B. Tony Souza.
Valeu, Leandro Santos falando com a gente no oferecimento de Araújo Sat, seu provedor de acesso à internet no Cariri. Araújo Sat, a internet do Replay aqui no Estádio Mirandão é Araújo Sat aqui no Crato. Procure Araújo Sat, vai lá no Instagram, tá bom? Segue Araújo Sat por lá. Fernando dos Santos, que hora começa a partida? 3h30 da tarde, viu, Fernando? A federação botou 3h30, os clubes estavam botando 3 horas, mas a gente soube aqui, confirmou 3h30 da tarde, é o início da partida. Antônio Rodrigues, boa transmissão, amigos. Um abraço, Antônio Rodrigues, comentarista esportivo, tá fazendo falta aqui no Replay, Antônio. Um abraço, professor Thalisson, também tá aqui com a gente. Ailton Alencar, boa tarde, Tony Souza, bom trabalho, obrigado. Um abraço ao Ailton Alencar, sempre acompanhando a gente. Caleb, craque Dudu, tá dizendo aqui. O Dudu baiano, se você for lá no replay.tv.br, também você encontra no YouTube e no Instagram do Replay com o Tony Souza. Dudu baiano, durante a semana, concedeu entrevista pra gente e disse: se tiver cobrança de pênalti, ele não foge. Vai sim cobrar o pênalti com personalidade do Dudu baiano, ele que acabou dando aquela cavadinha, né, no jogo contra o Cariri e que garantiu o Cariri na semifinal do Campeonato Cearense da Série B, né? Acabou sendo eliminado ali naquela ocasião a equipe do Guarani, foi muito criticado, mas o Dudu tá de volta e já disse: teve pênalti, não quer conversa. Ele vai para cobrar com personalidade, o Dudu baiano. Isso aí ninguém pode reclamar, né? Você vendo nas imagens de Guto Vital, os jogadores do Guarani naquele trabalho de aquecimento. Domingo Sávio Vidal, estou no bairro Álvaro Eire, em Fortaleza, ligadão. Abraço, Domingo Sávio. A galera da capital cearense também acompanhando o replay. Eli Pereira, bora meu leão. Valeu, Eli. Carlos Levi, que vergonha, em casa não tem ninguém no bid, tá dizendo aqui o Carlos Levi, né? E aí a gente fica claro, né, que exatamente no comunicado do adiamento do jogo entre Quixadá e Casa, que deveria ser hoje no Abelhão, foi, se eu não me engano, foi algo assim, inconstância documental, alguma coisa do tipo, eu não me lembro bem o termo exato, mas era uma questão documental. E aí deixa claro, né, que houve esse problema. Pessoal de Quixadá, muita gente de Quixadá entrando em contato comigo, dizendo: olha, Quixadá tá ok, não tem nada a ver com Quixinha, não sei o quê. E realmente tem nada a ver com Quixadá, o estádio lá liberado, tanto é que o jogo passou pro dia 19 e o estádio liberado, lá o estádio Abelhão, onde o Quixadá jogou a terceira divisão e foi campeão, enfrentando o time do Crato no ano passado. Você vendo a movimentação das duas equipes já, né? Tanto o Guarani como a equipe do Crato já fazendo esse trabalho de aquecimento aqui no gramado do Mirandão. Torcida chegando, que bacana a gente ver a torcida. Jovem Crato, Crato Chopp, Guara Show, Sou do Guarani, Guará Amor, Raça Rubro-Negra, pessoal por aqui. Vamos pro gramado no oferecimento de Salviano Embalagens, o melhor preço do Brasil. Salviano Embalagens, Rua Mauro Sampaio, 4500, ali perto do CT Prastidão, no bairro Lagoa Seca, em Juazeiro do Norte. Leandro Santos, do gramado do Mirandão. Fala, Leandro. Desse jogo, eu tô agora ao lado do presidente da equipe rubro-negra. Presidente, chegou o momento, não tem como mais adiar. Hoje começa a história do Guarani de Juazeiro nessa Série B. Como o torcedor deve esperar o comportamento do time rubro-negro para a disputa de mais um estadual cearense. Boa tarde, bem-vindo aqui ao canal Replay com o Tony Souza. Mas obrigado a vocês por estar dando essa oportunidade para a gente, né? E dizer que a gente está confiante no elenco da gente, né? A gente montou uma equipe dentro das nossas possibilidades, mas uma equipe que eu acredito que está de igual para igual com os outros, né? A gente começou um trabalho há mais de um mês, né? Então a gente acredita nesse grupo que a gente montou, mas se houver necessidade de alguma reposição, a gente está preparado para corrigir as necessidades que desejar. Em relação ao mando de campo do time rubro-negro, o Crato teve a princípio esse jogo de estreia marcado para o estádio Naldão, conseguiu a liberação do Mirandão, está fazendo a sua estreia em casa. O Guarani joga em Juazeiro, na Arena, vai ter essas outras alternativas, Mirandão e Naldão. Já está definido, prego batido, ponta virada. Onde joga o time do Leão, presidente? 90, acredito que a gente teve 90 e vamos botar 95% de certeza que esse primeiro jogo agora
no próximo sábado, a gente vai fazer na Arena Romeirão, né? A gente tem buscado o diálogo, né? Um acordo para a gente jogar em Juazeiro. O Guarani é de Juazeiro e é justo que ele jogue em Juazeiro como o Crato está jogando no Crato. Eu acredito que o nome da cidade eleva, né? Porque quando a gente sai para outro, fica uma situação de falta de valorizar a nossa praça esportiva. E o nosso desejo é jogar no Romeirão, mas para isso que aconteça, definitivo de uma vez por toda, estamos aguardando a determinação do senhor governador, que falou que tem um subsídio garantido para os clubes do Cariri, né? E a gente aguarda que essa solução saia até nosso mando de campo, que é no próximo sábado. Tá joia, gratidão, boa sorte ao time rubro-negro aí na estreia do Campeonato Cearense Série B 2025. E olha, Tony, a informação que a gente trouxe aqui na abertura dessa transmissão, o estádio Mirandão, ele tá com problema nas medidas da grande área aqui ao lado esquerdo das cabines de imprensa. De acordo com o Paulo Silva, que conversou com a gente, a grande área está medindo ali cerca de 13 metros, quando deveria estar medindo 16,5. O Paulo Zagai, administrador do estádio Mirandão, está aqui correndo contra o tempo para tentar corrigir essa falha, as medidas. Foi orientado ali que apague a linha da grande área, né, e refaça uma nova linha na medida correta, apague a pintura branca para refazer na medida correta ali, com uma nova pintura de branco, e essa linha que não deve existir vai ser coberta de tinta verde, né, para ficar nas cores do gramado. A administração do Mirandão corre contra o tempo para regularizar tudo, para que o jogo comece às 15h30. Como falou Paulo Silva, não acontecendo, começa todo aquele protocolo que é orientado à equipe de arbitragem desse confronto Crato e Guarani. Tony Souza. Aí eu lembrei daquela época, um ano que teve aí, Leandro, que pintaram o gramado do Barbalha de verde, hein, Leandro Santos? Pintaram o gramado de verde lá em Barbalha, botaram uma areia, rapaz, tem umas gambiarras que às vezes a gente vê no nosso futebol, que é um negócio de louco. Aqui não é assim, pode ser pintado de verde apenas para ter uma ampliação aí por conta da medida, né, ter sido feito menor do que realmente a necessidade, segundo informação do Leandro Santos. Você sabendo exatamente aqui no canal Replay com Tony Souza, no oferecimento de Araújo Sat, seu provedor de acesso à internet no Cariri é Araújo Sat. A internet do Replay é Araújo Sat. E você está vendo aí na imagem do Guto Vital, sempre ele, Maurício Costa, o bar. Já está levando ali o Cláudio Miro ali atrás, o Paulo Silva também, lá da federação, e o nosso querido Bar é quem vai ter a missão de dar uma organizada, né? Ele chegou cumprimentando aí o Flávio, né? Hoje jogador, enfim, hoje está na comissão técnica do Guarani, e ali vai o nosso querido Maurício Costa Bar fazer aquela pintura no gramado ali para poder deixar a grande área com o limite correto, né? 16,5 metros. E aí tá com 13 metros, segundo o Paulo Silva acabou trazendo essa informação para o Leandro Santos. Você vendo aí na imagem o nosso querido Maurício Costa Bar para fazer esse trabalho de readequação do tamanho da grande área aqui no Mirandão, tá bom? Deixa eu ver aqui quem tá mandando mais aqui informação, rapaz. O Antônio Rodrigues, cadê aqui? Galera, curte aqui o nosso canal, dá um like, é sempre importante aí o seu like, dá aquela curtida legal, compartilha com a galera, avisa que o Replay tá no ar desde as 2h10 da tarde, trazendo todas as informações para você aqui no nosso canal no YouTube, e fica acompanhando www.replay.tv.br, se inscreve no YouTube, segue no Instagram, Replay com Tony Souza, a gente sempre trazendo muita informação para você, dando prioridade para as equipes do interior, tá bom? Deixa eu ver aqui, a Belo, né? Gardinha Belo. Boa tarde, direto de Alto do Rodrigues, no Rio Grande do Norte, terra do goleiro Fábio Deoz, na torcida pelo Leão. Olha a família do Fábio Deoz aí, goleiro hoje defendendo as cores rubro-negras, né, do Leão do Mercado, e tá aqui a galera acompanhando e torcendo pelo Fábio Deoz, garantido, titular absoluto da equipe do Guarani. Olha aí, ó, as imagens aí, o nosso querido Maurício Costa Bar
pintando de verde para apagar ali aquele branco e depois vai ser pintado, né, um pouco mais adiante para ficar nas medidas corretas. Antônio Rodrigues, Tony Leandro, saudades de compartilhar as transmissões, vocês são fera, irmãos. Que Casa e Guarani volte para a Série A. Clubes com torcida merece o melhor, diz aqui o Antônio Rodrigues, na torcida pelas equipes de Juazeiro. Renato Félix, vamos, meu azulão, assistindo da Vila Alta com meu irmão Abdias. Um abraço, Renato, e também para o Abdias. Cadê aqui? O Francisco Souza, estou no camarote do Inaldão. Camarote do Inaldão foi boa, Francisco Souza, acompanhando vocês. Vamos que vamos, a galera lá no Inaldão também, em Barbalha, acompanhando o Renato. Deixa o recado aqui, deixa o like para fortalecer o canal. Vai lá, galera, deixa o like, compartilha, avisa que a gente está no ar e aproveita, se inscreve aqui no nosso canal no YouTube, segue no Instagram, Replay com Tony Souza, tá bom? Mauro Freire, um salve desde a ilha de Taparica, na Bahia. Bora, meu azulão, diz aqui o Mário Freire, um abraço, valeu. Allan Kardec, jogador, cadê? Adriano do Crato. É um jogador a ser observado, tá dando a dica aqui o Allan Kardec falando sobre o jogador Adriano do Crato. Adailto Cândido, vamos dar um like aí, galera. Vamos sim, Adailto. Valeu aí o apoio da galera que tá acompanhando aqui o nosso canal no YouTube, Replay com Tony Souza. Daqui a pouquinho tem Guarani, Crato e Guarani, direto do Estádio Miradão, um clássico do nosso futebol caririense. Grandes jogos nós já tivemos aqui e grandes craques, né? Craques que passaram pelas duas equipes. Hoje em campo, por exemplo, nós temos o Rogerinho no Crato e o Guto também, que já vestiram a camisa da equipe do Guarani. Mas nós já tivemos ídolos como o Lamar, né, que hoje é técnico da equipe do Icasa. O Lamar, que é o príncipe rubro-negro, está acompanhando aí. Está acompanhando aqui o técnico Lamar, que hoje está no Icasa, mas já jogou no Crato, já jogou no Guarani, né? Ele foi campeão, inclusive, no time do Guarani da Taça Parisópolis 2012, o Lamar. O Djalma também, homem-bomba, rapaz. Foi campeão no Guarani, mas eu acho que o Djalma é até mais ídolo no Crato do que propriamente no Guarani. Outro que vestiu a camisa dos dois, o Alemão. Alemão é ídolo do Crato, saiu do Crato direto para a América de Natal. Naquela época, como estava jogando o Alemão. Grande Alemão, tá bom? Também vestiu a camisa rubro-negra. Jean Bala, um abraço pro Jean Bala, tá em casa, rapaz. Tá com problema de saúde, Jean Bala, mas tá acompanhando a gente. Era um cracaço de bola. Jogou também nas duas equipes. Foi campeão brasileiro com o Guarani de Sobral, da Série D do Brasileiro em 2010. Jogou Fortaleza, jogou várias equipes do Nordeste brasileiro. O nosso grande Jean Bala, que é cratense, vestiu a camisa também das duas equipes. Estou só citando alguns nomes de grandes jogadores que passaram pelas duas equipes, tanto pelo Guarani como também pelo Crato. E a gente vive, portanto, essa expectativa, né? De termos aí um grande jogo envolvendo tanto o Crato como o Guarani, hoje no estádio Miradão. Bacana demais. Você está acompanhando aqui o canal Replay com o Tony Souza? Deixa o teu like. Não está inscrito ainda? Se inscreve aqui no canal no YouTube, segue no Instagram, Replay com o Tony Souza. É um enorme prazer contar com a sua parceria. Estamos aqui no oferecimento de Araújo Sat, seu provedor de acesso na internet do Cariri é Araújo Sat. A galera do Crato, quando quer internet de qualidade voando, tá procurando sempre Araújo Sat. Aproveita, tá bom, galera? Também com a gente, Salviano Embalagens, o melhor preço do Brasil. Você encontra embalagens para hambúrguer, pizzas de vastos tamanhos, sacola, inclusive tá com promoção de sacolas lá, tá bom? Garrafas, aquela garrafa PET, as tampinhas, enfim, de tudo você encontra de embalagens em Salviano Embalagens. Fica a rua Mauro Sampaio, 4500, bairro Lagoa Seca, ali pertinho do CT Praxedão, em Juazeiro do Norte. Você tá vendo imagens aí do time do Guarani, que está saindo aí do trabalho de aquecimento, né? A galera indo aí pro vestiário. Daqui a pouquinho entra em campo a equipe do Guarani, você vendo as imagens, acompanhando aqui as imagens do nosso querido Guto Vital. Guto Vital acompanhando tudo, rapaz. Está em cima do lance, Guto Vital, Leandro Santos acompanhando aqui tudo para você. O Crato ainda faz trabalho de aquecimento, né? O Crato ainda está ali no trabalho de aquecimento. A gente deve ter um atraso, porque o jogo está marcado para
às 3h30, mas tem aquela adequação na grande área, na linha da grande área, então a gente deve ter um atrasozinho aí, coisa pouca, né, porque foi identificado logo, então a gente deve ter com certeza alguma movimentação. Abraçar aqui também, cadê? Gildásio Furtado, ele está aqui acompanhando, vamos prestar atenção, não, quem está dizendo isso aqui, esse galera do Replay, tamo junto, valeu Tony, valeu grande Gildásio, é o João Delas que tá dizendo, vamos prestar atenção no zagueiro Gilmar Bahia do Guarani, é um baita zagueiro, viu? Baita zagueiro, acompanhei muitos treinamentos do Guarani, acompanhei também, o Gilmar Bahia é um cara rodado, viu? Muito bom jogador, Gilmar Bahia é um atleta titular absoluto aí da equipe do Leão do Mercado. O Alex Randec da Costa diz, da torcida de Altoense, Jesus Vitor. Jesus Vitor tá por aqui também, jogador da equipe do Guarani. O torcida do Guarani tá chegando junto aqui, hein? José de Souza, 2-0 Leão, um abraço pra Sardinha, no bairro Limoeiro, em Juazeiro do Norte. Olha aí, rapaz, até Sardinha tá acompanhando, abraço. Galera tá acompanhando, obrigado pelo carinho, tá bom, gente? Maria de Jesus, bora Leão, torcida do Leão invadindo aqui o nosso chat, pessoal do Crato, também deixa aqui, tá bom, o seu recadinho, tá bom? Futebol de Ingazeiras, assistindo de Ingazeiras em Aurora, no Ceará. Um abraço aí pra galera de Ingazeiras. Obrigado pelo carinho, galera de Aurora. Tem muita gente boa em Aurora acompanhando aqui também. Futebol bacana, tem jogadores também lá de Aurora, tá? Dário Alencar, Tony, grande trabalho valorizando o futebol do interior, com grande narração. Um abraço, Dário. Um abraço, meu amigo Dário. Valeu pelo carinho. Já tá lá no YouTube do Replay com Tony Souza, os melhores momentos do jogo de ontem entre Cariri e Ferroviário, tá bom, galera? 2-0 para o Tubarão da Barra, e também já está lá para você os melhores momentos do empate entre Iguatu e Horizonte, tá bom? Agradecer as imagens dos amigos da Iguá TV, que faz um belíssimo trabalho no Centro-Sul Cearense, essa parceria sempre também cedendo imagens aqui para o nosso canal no YouTube. Um abraço aí a todo mundo da Iguá TV, a Dávila, o Thiago, o Rian, o Zilfran, enfim, um abraço à turma toda, Marronzinho, galera boa que tá sempre aqui acompanhando a gente, tá bom? A Isabel Kellen, qual o valor do ingresso, por favor? Alguém sabe informar? R$20 inteira, tá bom, Isabel? R$10 meia, tá bom? Aproveita aí. Olha, a secretária já tá ali, a Eudiane Pinheiro, secretária de esportes, já tô vendo ela ali no gramado. Leandro, se você puder aí bater um papo aí com a secretária Eudiane Pinheiro, né? Dê uma olhadinha ali no gramado, acho que ela já tá saindo, na verdade, do gramado, a Eudiane Pinheiro. Chamou, Leandro? Pois não, Leandro? Do Guto, que vai fazer a sua estreia no time do Crato, o capitão da equipe, jogando contra a equipe do Guarani de Juazeiro. Você foi campeão por aquela equipe. Como vem o sentimento para essa estreia agora defendendo as cores azuis aqui na região do Cariri? Boa tarde, bem-vindo ao Replay com Tony Souza. Boa tarde, né? Sentimento muito bom. Agora representa a equipe do Crato. Espero fazer um grande jogo, não só eu, como minha equipe, para a gente possa conseguir logo os primeiros 3 pontos e ir atrás do acesso, que é o nosso objetivo nesse ano aqui no Crato. E com a experiência, ajudar os jovens ali dentro do elenco, na usina, essa responsabilidade pesa, Guto? Não pesa não, porque quando eu comecei era novo também, né? E eles têm condições de estar vestindo a camisa do Crato e condições de jogar. Então, o que eu vou passar mesmo é só tranquilidade para eles fazerem o melhor dentro de campo. Joia, gratidão aqui ao Guto, conversando com a gente, o pessoal do Crato se preparando para entrar em campo. O pessoal já se preparando para ficar tudo de acordo com o que foi combinado a partir das 15h30, mas a gente segue observando aqui a galera da administração do estádio, tentando corrigir as marcações da grande área ali para a gente ter a liberação da partida essa tarde no estádio Mirandão, Crato e Guarani. Lembrando que a equipe de arbitragem ainda não subiu aqui ao gramado. O pessoal veio muito cedo, fez aquelas observações que são orientadas, né, à equipe de arbitragem, verificar a rede, as medidas do campo, as condições do gramado. Assim eles retornaram ao gramado e não subiram mais para a gente ver essa questão inicial desse confronto Crato e Guarani. Tony Souza.
Meu obrigado, Leandro Santos, falando aqui com a gente no oferecimento de Araújo Sat, seu provedor de acesso à internet no Cariri. Araújo Sat, também com a gente, Cachaça Luanda, uma delícia de cachaça, entre as melhores do Brasil, essa do Cariri, Cachaça Luanda. Também com a gente, Espaço de Dança Aline Silva. Vai estar vindo aí o segundo Se Permita, viu? Segue lá no Instagram, @Espaço de Dança Aline Silva, e você vai ver, tá bom, a programação. Logo vai estar tendo o segundo Se Permita no Espaço de Dança Aline Silva. Para quem gosta de dança, já trouxeram a dançarina da Anitta, já trouxeram o dançarino do Léo Santana, a Aline Silva. Não brinque serviço não, tá bom? Vai ter o segundo Se Permita, vai ser muito bacana e você tem que conferir. Espaço de Dança Aline Silva. Também com a gente, Perboni Brasil, fruto de uma geração saudável. São mais de 30 anos com as melhores frutas, verduras e legumes do país. Perboni Brasil, fruto de uma geração saudável. Diniz Supermercado, de canto a canto, em todo canto, tem o Diniz perto de você. Crato, Juazeiro, Barbalha e Missão Velha, Diniz Supermercado. E a gente segue aguardando aí. Lógico que os times se prepararam para poderem subirem ao gramado para um jogo de 3h30 da tarde, né? Mas a gente sabe que vai ter ainda aí esse tempinho, já que estão fazendo essa adequação ali na grande área, do lado esquerdo das cabines de imprensa, né? A grande área foi constatado que estava num tamanho menor. E aí o pessoal agora está fazendo uma adequação, estava 13 metros, são 16,5 metros, segundo o Paulo Silva, lá da Federação Cearense de Futebol. Ele e o Cláudio Miro, delegado da partida, observaram, mas a administração do Estádio Mirandão já está observando essa situação. Daqui a pouquinho tem Guarani e Crato e Guarani aqui no Mirandão. Você vai ter mais tarde os melhores momentos no nosso canal no YouTube, tá bom? Replay com Tony Souza. A narração hoje é de Leandro Santos, acompanhando todo o Leandro Santos, fazendo a narração. A gente já está com o jogo Cariri 0, Ferroviário 2, jogo ontem, pela última rodada da Série B do campeonato. Da Série A do Campeonato Cearense de Futebol. Inclusive, deixa eu trazer aqui para o torcedor uma situação. A gente, inclusive, teve a informação, tá certo, que já foram definidos os confrontos do quadrangular da morte. Os dois times do Cariri estão no quadrangular da morte da Série A do Campeonato Cearense de Futebol, que é o quadrangular da permanência, né? E nós vamos ter, dia 16 de fevereiro, no domingo, Cariri e Barbalha na Arena Romeirão, e no domingão, no PV, Floresta e Iguatu. A segunda rodada, dia 23 de fevereiro, também no domingo, no Inaldão, Barbalha e Floresta, e no Morenão, Iguatu e Cariri. E no dia 27 de fevereiro, tá bom? Lá no Morenão, numa quinta-feira, Iguatu e Barbalha, e também na quinta, no PV, Floresta e Cariri. Portanto, esses os confrontos do quadrangular da morte, que vai fazer com que duas equipes permaneçam na Série A do Campeonato Cearense. Leandro Santos chamando, fala, Leandro. Só para atualizar aqui a informação, que o policiamento e a ambulância já estão presentes aqui no Estádio Mirandão, né? Em relação a esse quesito, tudo ok com o time do Crato. Primeiro, então a ambulância já chegou, policiamento também, você está vendo as imagens, né? A ambulância chegou, policiamento também, e aí fica apenas faltando aí essa adequação da linha ali da grande área. Foi feito ali uma pintura verde, né, para tentar dar uma ofuscada na marcação antiga, e agora sendo pintado de branco a outra marcação para ficar com o tamanho ideal, o tamanho oficial que pede para poder a prática do Futebol Association. Então, para a galera que está acompanhando, sempre aqui o canal, trazendo a informação para você. Série A do Campeonato Cearense, quadrangular da morte, dia 16 de fevereiro, Cariri e Barbalha no Romeirão. No mesmo dia, lá no PV, Floresta e Iguatu. No dia 23 de fevereiro, Barbalha e Floresta no Inaldão. No mesmo dia, no Morenão, tem Iguatu e Cariri.
dia 27 de fevereiro, numa quinta-feira no Morenão, Iguatu e Barbalha, e no PV, Floresta e Cariri. Portanto, esses os confrontos para o quadrangular da morte, para saber quais são as duas equipes que permanecerão na primeira divisão do futebol cearense 2026. 2 times caririenses brigando aí, e 2 times da capital, né? Aliás, 2 times caririenses, um da capital, que é o Floresta, e um do Centro-Sul, que é o Iguatu, né? Queda, né? Teve o Iguatu este ano. Quando o planejamento começa errado, que complicado o Iguatu, que já chegou a disputar a Série D do campeonato brasileiro de futebol, mas aí este ano realmente desandou e está ameaçado de cair para a segunda divisão, o Azulão do Centro-Sul. Bom, a gente segue na expectativa, daqui a pouquinho teremos em campo as equipes, a gente já vê uma movimentação ali na boca dos túneis, dos vestiários, para saber quem vai entrar primeiro em campo, se o Crato ou o time do Guarani, né? Esse confronto que vai abrir aqui na região do Cariri, a Série B do Campeonato Cearense. A gente já observou, membros da comissão técnica do Icasa também por aqui. Lógico, o pessoal vai querer observar este confronto, já que são equipes que serão adversárias da equipe do Icasa, né? Então, com certeza, a galera do Icasa está de olho nesse jogo entre Guarani e Crato, Crato e Guarani, aqui no estádio Mirandão. E o público chegando. R$20, pessoal que está perguntando, R$20 o público, tá bom? Aliás, o ingresso, a inteira, R$10 a meia entrada. Galera, curte aí, dá o teu like, é importante demais para impulsionar o nosso trabalho, tá bom? Valeu! Robson Silva, dali Crato, diz aqui o Robson Silva. Eliomar Ribeiro, já diz Leão do Mercado. O Eliomar é Elinho Ribeiro, vamos Leão. O Elinho Rebolado, rapaz, já foi diretor do time do Guarani, também está acompanhando a gente, tá bom? Cadê aqui? Juazeiro do Norte, então manda um alô a todas à tarde assistindo a transmissão do Campeonato Cearense. Dário Alencar, valeu Dário, um abraço bem forte. E aí você tá vendo aí a entrada do time do Crato. Lá vem o Azulão da Princesa entrando aqui do vestiário. Sai do túnel do vestiário, que fica ao lado direito das cabines. Você vendo a imagem aí da equipe do Crato. Nesse momento, a entrada dos jogadores. Aqueles que são reservas já vão ficando ali no banco. Enquanto isso, a galera titular já vindo aí de mãos dadas, entrando. Você está vendo o Wendel aí cumprimentando os jogadores, pessoal da comissão técnica. E o Crato hoje com a sua camisa de número 1, predominando a cor azul. É bonito ver o Crato aí com a sua camisa, calção, meião azul, tudo de azul, Azulão da Princesa em campo, o time do Crato em campo. E a torcida, lógico, fazendo a festa, tendo de volta a equipe cratense, entrando aqui no gramado do estádio Mirandão, o time do Crato Esporte Clube. Crato Chopp, Jovem Crato, fazendo aquele barulho, essa movimentação. Daqui a pouquinho a gente vai ter também entrando o time do Guarani, aqui no oferecimento de Araújo Sat. Seu provedor de acesso à internet no Cariri é Araújo Sat, a internet do replay. Aqui no estádio Mirandão é Araújo Sat. Porque agora que estão pintando 3 meses. Cachaça Luanda, uma delícia de cachaça, entre as melhores do Brasil, essa do Cariri. Cachaça Luanda premiada em Campina Grande, no Festival de Cachaça em Campina Grande. Medalha ouro e medalha prata. Uma delícia de cachaça. Vai lá no Instagram, @EngenhoLuanda. Didi Supermercado, de canto a canto, em todo canto, o teu Didi perto de você. Crato, Juazeiro, Barbalha e Missão Velha. Todas as lojas do Didi Supermercado, atendendo até as 9h30 da noite, hein? Até 9h30 da noite você tem atendimento nas lojas do Didi Supermercados. A gente está aguardando, daqui a pouquinho vai ter entrada em campo da equipe do Guarani. Torcida chegando aqui no gramado, aliás, nas arquibancadas do Mirandão. Gildas Disputo jogou no Padre com o Padre Cícero, tem uns 70 anos. Nem não, rapaz, o Guto deve ter uns 36, 37. 36, 37 anos aí o Guto, se não me falha a memória. E ainda joga muito o Guto, né? Dando bem fisicamente, disposição.
O que vale é isso, é ter aquela disposição que a gente sempre aguarda do jogador. E aqueles que se cuidam, jogam até um tempinho a mais, né? Tem jogador que joga com mais de 40 anos. Olha o Guarani chegando. Olha o Guarani chegando também. Que bonito ver o Guarani chegando com a sua camisa número 1. A camisa rubro-negra do Leão do Mercado. Entrando em campo, a torcida do Crato pega no pé. E a torcida do Guarani faz a festa. É o Leão do Mercado, você vendo nas imagens de Guto Vital. Chegando aí a equipe do Guarani. Portanto, as duas equipes em campo. E o Guarani, o time vai lá. Em frente onde está colocada ali as torcidas do Leão do Mercado. A Guarachaça está lá. A Guarachou também. Sou 100% do Guarani. A torcida do Guarani também ali posicionada. E a torcida acaba também fazendo aquela festa bacana. A gente observando ali o Guto dando aquele abraço no Balbino. O Guto que tem, né, uma ligação boa também com a equipe do Guarani. Foi campeão com o Guarani da terceira divisão. O Guto, enfim, bacana a gente ver esse momento, este encontro entre os jogadores que já defenderam aí as duas equipes, jogadores que já se enfrentaram também em outras equipes aqui do nosso futebol, e você observando tudo aqui no nosso canal Replay com Tony Souza. Lembrando, se você não é inscrito ainda, se inscreve aqui no YouTube, Replay com Tony Souza, segue no Instagram e acessa sempre www.replay.tv.br. Tá bom? Fica sempre acompanhando, porque a gente vai estar sempre trazendo a repercussão dos clubes, em especial os times do interior. A gente dando aí esse destaque, pessoal do Cariri, também as equipes também que estão sempre jogando o nosso futebol, centro do interior. Aquelas que não tem grande mídia, né? A gente sabe que tem muito time que batalha, que trabalha, às vezes da própria capital, região metropolitana, mas nem sempre tem um espaço na mídia. Mas tem aqui no Replay, que a gente sabe que tem torcedor querendo saber informação do Floresta, saber informação do Maranguape, saber informação ali do Itapipoca, do Guarani de Sobral, e a gente sempre trazendo também aí esse plazinho. Deixa eu trazer um plazinho rápido aqui, daqui a pouco vai começar, mas o Marcos Oliveira está por aqui. É nas horas vagas, comentarista esportivo, mas também o homem forte ali na Araújo Sat, abraçar lá o Franzé, manda abraço pro Franzé lá da Araújo Sat, seu provedor de acesso à internet no Cariri, e aqui no Crato tá dominando tudo a Araújo Sat, hein, Marcos? Boa tarde, o presidente tá falando contigo, meu irmão. Boa tarde, Tony Souza, obrigado pela oportunidade, pelo espaço, aos ouvintes da Replay. Estamos aqui prestigiando o time do Crato, um cenário ideal, começando em casa, primeira rodada, já pra gente começar com esses 3 pontos, né, se Deus quiser. Estamos presentes aqui hoje, mas desde sempre a gente acompanha o Crato. E a Araújo Sat está aqui presente também para a gente poder levar até aqueles que estão em casa, através da internet, e poder estar acompanhando com a gente, torcendo e levando o Crato para onde ele tem que estar, que é lá em cima, na primeira divisão, se Deus quiser. Primeira, vamos conversar outras vezes aqui, tá bom? Obrigado pela parceria. Obrigado, eu que agradeço. A Araújo Sat quer mandar um abraço para todos os seus clientes, dizer que estamos de portas abertas para receber você como cliente, como amigo. Estamos aqui à disposição. Valeu. Marcos Oliveira, o homem é comentarista esportivo, vai estar comentando já com o pessoal da Rádio Princesa, tá bom, pessoal? Daqui a pouquinho. Tá tudo pronto para Guarani e Crato, Crato e Guarani. A gente vai encerrar aqui os nossos trabalhos, agradecendo a você pelo carinho, pela atenção, pela audiência de sempre. Se inscreve no YouTube, segue no Instagram, Replay com Tony Souza, acessa www.replay.tv.br, tá bom? Muito obrigado pelo carinho, pela audiência. A gente mais tarde vai estar colocando para você aqui, tá bom? Vai estar colocando os melhores momentos, tá bom? Para você do jogo entre Crato e Guarani. Guarani e Crato estreia na Série B do Campeonato Cearense de Futebol, tá certo? A gente agradece demais a galera aqui, o Araújo Sat, Salviano Embalagens, Diniz Supermercado, Cachaça Luanda, e lembrando que em breve vamos ter o segundo Se Permita, tá bom? Segundo Se Permita, em breve vai estar acontecendo, segue lá, @Espaço de Dança Aline Silva. Em breve vai ter novidade para você, se inscreve lá, segue e acompanha a programação, logo vai estar saindo e a gente vai estar divulgando aqui, tá bom? Um domingo abençoado para você, obrigado pelo carinho, pela audiência, de ter acompanhado a gente nessa pré-jornada aqui no Estádio Mirandão, com Leandro Santos, com o meu amigo Marcos, que também é Oliveira, né, Marcos?
Ah, é Aurélio, Marcos Aurélio, pensei que era Oliveira. Marcos Aurélio aqui na parte técnica, Guto Vital nas imagens, Leandro Santos fez trabalho de reportagem, mas vai narrar o jogo para você daqui a pouquinho, tá bom? E vai trazer os melhores momentos daqui a pouco do nosso canal no YouTube. Tivemos também a participação de Rayana Lucas aqui, também na cabine com a gente. Paz, saúde e prosperidade, uma semana abençoada para você e até a qualquer momento. No YouTube ou no Instagram, Replay com Tony Souza e acessa www.replay.tv.br. Valeu, moçada!